Aonde vai a crise política? Como é que está o clima e a temperatura no Congresso Nacional? Para discutir isso, recebemos aqui 3 ilustres convidados. O deputado Elvínio Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o Antônio Queiroz, que é jornalista e do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e a Cristiane Sampaio, que é correspondente do Brasil de Fato lá no Congresso. Estamos chegando num ponto em que a crise política parece subir de temperatura e o cerco ao presidente dá mostras de ficar cada vez mais acirrado. As acusações do ministro demissionário Sérgio Moro já são objeto de investigação pelo Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Enquanto isso, a palavra impeachment já surge no noticiário, era uma palavra que até então estava restrita aos movimentos sociais, ela já começa a surgir no noticiário. Já temos aí 36 pedidos, até onde sabemos, de impeachment, e as pesquisas começam a refletir essa queda de popularidade do presidente. É uma queda lenta, mas consistente. E, ao mesmo tempo, a pandemia do coronavírus continua ceifando vidas num ritmo cada vez mais veloz, em absoluto contraste com a lentidão, a descoordenação e, por que não, a falta de iniciativas e medidas do governo. Essa crise política, ela deve se acentuar? O Congresso Nacional vai entrar para valer nessa disputa e nessa discussão se devemos ou não interromper o mandato do presidente da República? Eu gostaria de começar a entrevista pelo deputado Bongás, perguntando para ele sobre uma notícia que a imprensa deu hoje, de que o PT pretende entrar também com um pedido de impeachment. Outros partidos já entraram, como o PSL, o ex-partido do presidente, o PDT, a Rede. O PT vai entrar com um pedido de impeachment e como que está a negociação? Vai ser diferente do pedido dos demais partidos? Boa noite, deputado. Boa noite, Isaías. Eu quero saudar também o Queiroz, a Cristiane, dizer que é uma alegria poder estar, satisfação e desafio, tá? Desafio poder estar refletindo nesse momento tão duro da vida do povo brasileiro. Veja bem, o presidente Bolsonaro, ele se elegeu como um antissistema, né? Um antissistema. Então, ele faria a nova política. E esse elemento já caiu por terra, principalmente agora, quando ele faz toda a movimentação para se aliar com o Centrão. Quer dizer, então, essa primeira imagem, eu estou falando isso porque acho que os 3 pilares, esse é um pilar, que ele está totalmente, nós da esquerda sabíamos isso, o PT tinha denunciado, mas, infelizmente, a sociedade embarcou nesta onda, né, do antissistema e da nova política, contra o toma lá da cá, agora seria tudo, né, pela pureza, vamos dizer assim, para a política. Então, esse elemento caiu por terra, principalmente com quem se junta com o Centrão, o que tem de pior da política. Segundo elemento é que a ideia que passou para as pessoas de que esse governo ia combater corrupção, isso aí nunca existiu, não existirá, e agora está com todos os elementos que são os centrais, inclusive, da saída do Moro, que carregou o símbolo de combate à corrupção. Não que ele seja o combate à corrupção, a ponto que ele também, o Moro, tem que ser apurado pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu, pelo fato de ter ficado todo esse tempo com o governo e ter sido responsável pelo Bolsonaro. Quer dizer, ele foi o grande responsável pelos Bolsonaro. E o terceiro elemento, que é muito forte também nesse tripé dos ícones que o levou à presidência, é de que ele colocaria um ajuste fiscal, quer dizer, o posto Ipiranga, colocar o Paulo Guedes, o representante dos banqueiros, quem entende de economia, para exatamente fazer, então, as reformas e o Brasil, então, andar, né, gerar emprego, atrair investidores e a economia crescer. Bom, esses pilares todos estão por terra, eles não existem. E, além de tudo isso, ele tem o problema da forma como ele trata
as instituições do Brasil, né? Essa questão da afronta à Constituição, essa ideia de apoiar diretamente movimentos, que não é só uma homenagem que ele fez ao Ustra, ao torturador, mas ele ir à rua apoiar o retorno da ditadura, o ato institucional 5, as mobilizações de fechamento das instituições do Brasil, ele foi na rua para pedir, junto com a população da base dele, da extrema-direita, o fechamento das instituições do Brasil. Quer dizer, então, esse é um tema gravíssimo, né? Além da gravidade do tema da pandemia, que é, na verdade, o estímulo, a forma como ele conduz, é o estímulo à morte, e por isso ele está sendo chamado com suas práticas de genocida, e, em segundo lugar, a recuperação tardia da economia, porque esse é um outro elemento, não tem aqui ou saúde ou economia, é saúde para que a economia possa se recuperar mais rapidamente, mas o que ele está fazendo é mortes e uma recuperação tardia da economia. Então, na verdade, nós precisamos avançar fortemente no afastamento do presidente, e aqui eu lanço sempre as 3 palavras, é o nosso fora Bolsonaro, é, portanto, o impeachment, e esse é o debate que nós estamos fazendo no PT. O PT precisa estar, no nosso entender, na dianteira desse processo, junto, obviamente, aí vai a questão mais concreta do que nós estamos defendendo, que seja assim, esteja na dianteira dos processos. Esses processos não podem vir nem do Frota, nem do MBL, nem da Joyce Hasselman, nem daqueles que o defenderam, entendeu? E fizeram a enganação para a população brasileira. Tem que vir de pessoas que estão responsáveis pela democracia do país, que pensam no povo brasileiro. E essa ideia de nós termos, então, um documento muito consubstanciado, de preferência junto, obviamente, com outros partidos que já tomaram iniciativa, então, é importante que o PT acelere, né, esse processo de constituição, de composição com outros partidos, e que seja com movimentos sociais, populares. Isso é importante, porque nós precisamos, no quadro, não adianta ter ilusão de que o Rodrigo Maia vai levar adiante, ele está sentado em cima dos processos, dos mais de 30 processos, Isaías, que estão lá. Ele precisa, na verdade, fazer andar esses processos. Mas como é que ele vai fazer? Só pela pressão da Câmara? Não. Ele vai fazer se tiver pressão social, debate da sociedade sobre isso. E por isso é importante que os nossos partidos combinem essas ações com o conjunto das entidades do movimento popular. Então, a nossa aposta é sim, que essa palavra de impeachment esteja presente nesse debate, e eu quero juntar a terceira palavra, que é fora Bolsonaro, impeachment e eleições gerais, eleições para presidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, nós temos, já tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, projetos de colegas parlamentares, inclusive, que sou signatário, Fontana tem, Paulo Teixeira tem, eu sou signatário, assinei junto com eles esse processo, e eu também desarquivei um processo que já tem admissibilidade. Esse é um detalhe importantíssimo. Já tem admissibilidade, Isaías, na Comissão de Constituição e Justiça, que era o projeto do Miro Teixeira, lá de 2016, que esse projeto pode ser usado porque ele tem admissibilidade, e o Rodrigo Maia pode, a qualquer momento, constituir a comissão de análise da alteração constitucional para que, no caso de vacância, ou por renúncia, afastamento, ou impedimento, ou morte, ou impedimento, tenha o vice a convocação de uma nova eleição. Isso é importante, a convocação de uma nova eleição. Então, eu, particularmente, estou trabalhando fora Bolsonaro, impeachment e eleição, porque eu não quero que seja substituído o Bolsonaro, porque talvez os militares gostem disso, tira o Bolsonaro, porque ele faz bobagens a cada dia, para que os militares assumam como Mourão. Não, a função da presidência, da instituição máxima da nação brasileira, tem que ter um referendo popular direto, e não podemos ser presididos por vices, como foi com o Sarney, como foi com o Itamar, ou como foi com o Temer, por exemplo. Então, acho que essas 3 palavras, fora, impeachment e eleições. Deputado, boa noite agora ao Antônio de Queiroz, o Toninho, a gente conhece o Toninho, né? Ele tem vários anos de trabalho junto ao Congresso, ele está acostumado a acompanhar o humor das bancadas, os ventos que sopram lá no Congresso Nacional, e eu queria começar perguntando para o Toninho sobre essa questão do Rodrigo Maia,
que, como disse o deputado, está sentado em cima de 36 projetos. O deputado traz uma informação muito importante aqui, que há projetos de alteração da Constituição para a convocação de eleições, no caso de vacância do presidente da República. Um desses projetos pode ser colocado em tramitação imediatamente pelos ritos. Eu queria perguntar para o Toninho se ele acredita que o Rodrigo Maia possa mudar essa posição que ele tem hoje, sentado em cima do muro de pedidos de impeachment, e passar a ter uma posição mais precisa, incisiva nesse tema. Boa noite, Toninho. Fala para a gente, por favor. Boa noite, Isaías. Boa noite, deputado. Boa noite, Cristiane. É um prazer participar dessa entrevista, dizer que no DIAP nós estamos aqui alinhados com essa perspectiva, nós temos o diagnóstico de que esse governo foi eleito com base numa fraude, ou seja, o candidato a presidente da República apresenta para o eleitorado um diagnóstico que no Brasil há muita violência, há muita criminalidade, há desagregação das famílias, há desemprego, a má qualidade dos serviços públicos, mas, em lugar de apresentar solução para cada um desses problemas, aponta supostos culpados por esse problema. E a população, então, em lugar de cobrar solução para os problemas, quer punir esses supostos culpados. Esse método, essa tática, que está dentro da chamada pós-verdade, ela mantém um número significativo de incautos que continuam acreditando nisso, mas isso vai se deslegitimando ao longo do tempo, porque quando um governante faz essa opção de fazer julgamento moral em lugar de debater conteúdos, é porque ele não tem consistência. E já ficou evidente que o presidente da República, nas 3 funções que lhe cabem no Brasil, a de chefe de Estado, chefe de governo e líder da nação, o Bolsonaro tem deficiência em todas elas. Ou seja, ele, em alguma medida, não reúne as condições para o exercício pleno dessas funções. É um vexame completo em todas as dimensões. E é por isso que, no Brasil, se cria um ambiente no sentido de afastar esse constrangimento, que é um presidente disfuncional, é um presidente de visão autoritária e sem a menor noção do que são, o que fazem, como funcionam as instituições do Estado. Então, esse é o diagnóstico, porque esse governo deve sair, porque ele é um mal para o país. Não enfrenta os problemas e desagrega, fica em tensão permanente a sociedade brasileira e, portanto, desorganizando a sociedade, desorganizando a economia e promovendo crises políticas e institucionais permanentemente. Bom, a indagação: o Rodrigo Maia vai ou não abrir o processo de impeachment? Há 3 medos que todo presidente da Câmara tem antes de abrir um processo de impeachment. O primeiro é o medo da popularidade, e o Bolsonaro ainda tem uma popularidade elevada os padrões brasileiros, 30%. O segundo medo é o medo da resistência pelo estilo do presidente. Ele, diferentemente dos presidentes anteriores que foram cassados, que aceitaram a institucionalidade, ele tende a não aceitar. Ele vai arregimentar o exército, os milicianos que estão à disposição dele, esses fundamentalistas que estão com ele, e é um risco, isso realmente é um risco. E o terceiro medo é o medo do vice. Aqui se comenta a boca pequena, né, que entre um capitão insubordinado, indisciplinado, e um general indisciplinado, que tem mais apoio das Forças Armadas do que o próprio Bolsonaro, e que também tem vocação autoritária, entre um e outro, o menos pior, esse é o raciocínio presente, é ficar com aquele que é possível controlar melhor, que no caso seria o Bolsonaro. Então, isso é o que está presente, né? O fato é que, dificilmente, o Rodrigo Maia dará início a esse processo enquanto essas condições não estiverem dadas. Ou seja, ou se tem uma solução, como o deputado sugere, que é substituição de toda a chapa com a eleição, ou uma segurança por parte dos agentes econômicos, sociais e políticos de que, na hipótese do vice assumir, ele assumiria pelo menos 4 compromissos que
poderiam aliviar a resistência ou o temor em relação a ele. O primeiro é garantir que manteria a democracia. O segundo é garantir que não disputaria a reeleição. O terceiro seria um compromisso com a manutenção das emendas impositivas, do fundo eleitoral e partidário e, por fim, o compromisso com essa agenda de mercado. Então, vê-se que todos esses compromissos são compromissos que o campo popular e democrático tem certa resistência, mas o fato é que tem todas essas dificuldades para tocar esse processo de impeachment. A hipótese, que é uma outra hipótese de vacância da presidência da República, seria uma renúncia negociada, com imunidade, um induto para o presidente e eventual imunidade para os seus filhos, mas, mesmo assim, é muito pouco provável que ele faça. Via impeachment, tem que criar condições para que isso aconteça. As condições não estão dadas ainda. É preciso que os movimentos populares tensionem nessa direção e criem um ambiente favorável, porque se ficar também naquela lógica de deixar sangrar, como está esperando o mercado, ele vai concluir o mandato e vai ser uma tragédia sob todos os pontos de vista. Então, é preciso que haja essa ação. E a hipótese em que o Congresso ficaria mais confortável para deliberar, na minha avaliação, seria a hipótese da cassação por crime comum, que aí partiria de um pedido do Procurador-Geral da República para o Supremo, e o Supremo encaminharia para o Congresso, e o Congresso, então, poderia dar a autorização. Mas, em qualquer hipótese, seja cassação por crime de responsabilidade, caso de impeachment, seja cassação por crime comum, caso este, que é pedido pelo Supremo por provocação do Procurador-Geral da República, nas duas hipóteses, exige 2/3 de voto. E seria uma temeridade colocar em votação sem ter um arranjo em torno disso ou uma pressão popular muito significativa capaz de dar essa condição, porque ele voltaria muito mais truculento se conseguisse lá os 172 votos. E com o apoio do Centrão, hoje teria com folga esse número. Então, é um quadro que requer, primeiro, criar as condições para, na sequência, startar esse processo. Então, acho que, desse ponto de vista, o presidente da Câmara deve estar se acautelando em relação a isso. E também o temor histórico que todo presidente de Câmara que abriu o processo de impeachment no Brasil também foi empichado, ou seja, também foi cassado pelo Congresso. Então, isso é um temor que todos têm, né? O Toninho aí já nos deu aí algumas peças desse tabuleiro e alguns movimentos possíveis. Tudo parece, olhando aqui de longe, bastante complicado. Eu queria perguntar para a Cristiane, que é repórter do Brasil de Fato e cobre o Congresso. Eu queria aproveitar as falas tanto do Toninho quanto do deputado Bongás, que falam que é preciso pressão popular, sem pressão popular fica difícil, e aí quero aproveitar que a Cristiane trabalha para o Brasil de Fato, que é um veículo de comunicação voltado para os movimentos sociais e mantido pelos movimentos sociais. Eu queria saber como é que a gente consegue combinar dois fatores importantes que são, primeiro, a mobilização popular, como é que a gente desperta no coração das pessoas esse desejo de pressionar e como a gente combina também uma ação de comunicação para que ideias como a de chamar eleições para presidente após a queda do Bolsonaro cheguem à maioria da população e animem as pessoas a participar desse processo. Boa noite, Cristiane. Olha, você precisa abrir isso, o microfone. Perdão. Acontece muito. Boa noite, Isaías. Primeiro, agradeço aqui pelo convite em nome do Brasil de Fato, para a gente participar aqui desse debate. Cumprimento também o deputado Bongás, cujo mandato a gente já acompanha um pouco na Câmara dos Deputados, e o Toninho, nossa fonte sempre presente. A gente busca muito diálogo para as nossas matérias, para as nossas análises. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, sobre a pergunta que você fez, acho que é um desafio muito grande combinar essa mobilização popular com a ideia de novas eleições, no sentido de a gente conseguir fazer com que isso cole
na população, porque nós temos, evidentemente, um desafio muito grande relacionado ao controle da mídia no Brasil. Isso é ou não, ainda que não se queira, isso é um grande problema para a gente nesse momento. Mas eu acho que olhando para o espectro no qual a gente atua, considerando as ferramentas que nós temos, nós veículos de mídia alternativa, hoje nós já estamos mais pulverizados, já somos muito mais do que já fomos no passado, temos veículos em maior número, fazemos um trabalho que tem uma capilaridade um pouco maior, o próprio Brasil, de fato, hoje já consegue fazer até rádio digital, que é uma coisa que, historicamente, os veículos de mídia nunca fizeram no Brasil, o Brasil, de fato, deu a largada aí nessa questão. Então, eu acho que se a gente, de repente, intensifica os conteúdos, as reportagens, as matérias que chamam a atenção para a importância desse elo que você está trazendo aqui, de combinar essa mobilização popular com a bandeira das novas eleições, a gente consegue dar a nossa contribuição nesse sentido. Mas acho que a gente nunca pode se esquecer de que nós temos um território midiático historicamente desfavorável para aquilo que é pauta de interesse popular. Eu acho, no entanto, que uma questão é importante, pode ser interessante de ser pontuada aqui, e que se coaduna muito com o que o deputado e o Toninho já trouxeram, mas acho que acrescenta uma questão que é o seguinte: nós sabemos que nós temos jornais historicamente conservadores, cujo editorial dialoga com a agenda econômica do governo de plantão, mas os jornais também não são totalmente alheios à sociedade. A gente tem um cenário em que a rejeição ao presidente vem aumentando, né? Os discursos, a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação às políticas de isolamento criam um constrangimento geral, né? Os próprios jornais têm feito uma defesa editorial e institucional da necessidade de fazer o isolamento, e aí, se você soma isso as diferentes reportagens que trazem conteúdos que, de alguma forma, denunciam ou comprometem o governo, isso tudo junto já nos ajuda, eu penso, nessa estratégia de combinar a mobilização popular com a bandeira das novas eleições, porque, aos poucos, você vai sedimentando um caminho narrativo que abre mais espaço para que se faça um debate um pouco mais aprofundado, um debate que tenha mais condições de ser absorvido pela população. Evidentemente, a gente tem aí jornais que não vão aderir a isso de graça, nem muito rapidamente, mas eu acho que nós temos um processo até um pouco acelerado, de algumas semanas para cá, no sentido de construir uma narrativa que desidrata o governo agora de uma forma muito mais acelerada do que o que a gente tinha visto antes, né? Sobretudo por conta desse conflito que você tem aí entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que todo dia rende manchete, né? Assim, essa não é uma pauta diretamente relacionada, digamos assim, à questão da combinação da mobilização popular com a bandeira das novas eleições, mas ela tem uma relação indireta com isso que é muito importante e que, de alguma forma, eu penso que nos ajuda na construção dessa narrativa e na adesão popular que os veículos de mídia alternativa tanto buscam também, em sintonia com esse discurso, né, do campo progressista, dos partidos que são mais alinhados a um ideário democrático. Inclusive, se você me permite, eu queria até fazer uma colocação para o deputado Bongás, é uma curiosidade que eu tenho, acho que poderia ser interessante colocar isso aqui no cenário. Você perguntou para ele a respeito da iniciativa do PT de aderir à ideia do impeachment, e eu fiquei com vontade de ouvir um pouco a opinião dele a respeito do seguinte, assim, nós temos, obviamente, dentro da oposição e também dentro da esquerda, a esquerda é um pouco menor do que a oposição toda, mas, assim, nós temos, claro, dissidências, nós temos, né, as diferenças entre essas legendas, as diferenças entre os líderes partidários, nós temos aí PT e PDT com bancadas relativamente expressivas que saíram na frente com pedidos de impeachment. Obviamente, há uma disputa de protagonismo, também esse ano é ano eleitoral, isso tem um peso para os atores políticos todos. Eu queria saber do deputado o que ele acha que ainda precisa para que se forme um grande movimento unitário em defesa do impeachment, porque, para mim, faz toda a diferença que o PT entre nesse cenário, porque ele é o maior partido de oposição, mas eu não estou falando só do PT, estou falando também das entidades da sociedade civil organizada, estou falando de produzir um discurso que tenha um caráter mais homogêneo entre esses diferentes atores da esquerda, que, claro, como eu falei, tem suas diferenças, precisam superá-las no cotidiano, às vezes conseguem, outras vezes não, mas em relação ao impeachment, eu queria saber o que ele acha que está faltando para que se forme uma ampla, uma hegemonia, digamos assim, dentro desse campo, né, juntando aí os partidos de esquerda e os movimentos sociais, as entidades da sociedade civil organizada, que de alguma forma se comunicam também com essa pauta e com esses interesses. Cristiane, eu continuo, Cristiane, isso, Isaías e Toninho,
eu quero dizer para vocês que a ideia da frente, que nós precisamos trabalhar com os partidos de oposição, partidos de esquerda, e com a vinculação das entidades da sociedade, ela tem seus altos e baixos, né? Mas, neste momento, nós precisamos realmente fortalecer, deixar diferenças de lado para unificar. Porque o que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil, esta é a gravidade. Se a gente vai olhar o desastre que é esse para o país e para o povo, a atitude, o Toninho colocou muito bem, que ele não preenche nenhum quesito para ser presidente da República, nenhum. E ainda mais essa disputa que o Moro agora, que é o grande responsável também pela eleição dele, né? Porque se o Moro não tivesse usado a justiça época, e inclusive rasgando a Constituição contra a Dilma, vejam os episódios que auxiliou para que houvesse um movimento do Fora Dilma, Moro responsável. Depois, para que o Lula não pudesse concorrer, porque se o Lula pudesse ser candidato, seria o presidente. Moro responsável. Então, o Moro, na verdade, ajudou a levar o Bolsonaro para lá, e ele ficou quieto nesse tempo todo, colaborando lá dentro do governo. Então, na verdade, o Moro é o grande responsável, e no mínimo um crime que ele teve é a prevaricação. Então, ele tem outros crimes ainda que ele pode ser e poderá também, no processo do crime comum, que a PGR deve estar encaminhando agora pelo Aras, ele também pode ser denunciado, né, como o foco também contra o presidente no que vem lá por parte da Procuradoria-Geral da República. Agora, olha o que ele falou. Veja bem, ele diz para o Moro, você tem 27 superintendências da Polícia Federal. Eu só quero uma. Eu só quero a do Rio de Janeiro para proteger meus filhos dos processos que estão... É isso que ele disse. A segunda frase, se alguém tinha dúvida, ele fez essa bobagem de uma interpretação que ele falou agora da reunião gravada pelo Moro, onde ele não teria falado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, teria falado dos seguranças. Bom, se fosse falar dos seguranças, teria falado para o general Heleno. Cuida da segurança dos meus filhos, porque é o GSI que cuida da segurança dos filhos. Ele se dirigiu ao Moro, que ele ia tirar ministro, esse ele tirou, que ele ia trocar a superintendência, ele trocou, ele não tirou a Heleno. Então, ele estava se dirigindo ao Rio de Janeiro, à Polícia Federal. E aí ele fez a segunda frase. Além dessa primeira pérola, ele fez a segunda frase. Vocês acham que eu vou deixar minha família se fuder? Ele falou isso está na gravação. Então, ele está agindo, transformando o Estado brasileiro aparelhar para defender a família. E o que a família faz? A família coordena o gabinete do ódio. Eles estão, tanto o Carluxo, como o Eduardo, como o Flávio Bolsonaro, eles estão diretamente, um está envolvido na rachadinha, o outro está envolvido na fake news, e aqui tem um tema importante, falando da comunicação, Cristiane, que tu falaste antes, que é muito importante, é o tema da CPMI das fake news. O Eduardo Bolsonaro entrou no STF para impedir a continuidade da CPI da fake news, que nós estamos fazendo no Congresso Nacional. Então, por que eles têm medo disso aqui? Por que o Carluxo está chegando no Carluxo da família? Porque eles coordenam o gabinete do ódio. Eles fazem a milícia digital. E se tem uma alteração que deu nesse Brasil, que mudou a conjuntura política, é exatamente essa força da extrema-direita, com seus valores, saírem do armário. Isso eles conseguiram fazer. E isso fere a democracia. Então, quando nós precisamos dizer basta Bolsonaro, quando nós precisamos dizer fora Bolsonaro, quando nós precisamos dizer tem que ter nova eleição, é que nós estamos dizendo que eles estão destruindo o Brasil. Eles aparelharam o Estado brasileiro para seus interesses. Então, é o interesse da família, é a disseminação dos valores da extrema-direita e é uma política econômica suicida. E aí não venham me dizer, que é o debate que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados, volta e meia, agora a economia não está andando porque veio a pandemia. Gente, o PIB do ano passado era um PIBinho e não tinha pandemia no ano passado. Então, acho que esse é um outro debate que nós temos que fazer. Mas voltando ao que importa no nosso debate agora, que tem um outro elemento, Toninho e Cristiane, que eu queria colocar, que na Câmara dos Deputados, se não tiver a pressão de fora para dentro, vocês estão percebendo, até o momento, já que o Bolsonaro não queria se relacionar, entre aspas, com a Câmara, porque ele teria a nova política, agora ele está, digamos assim, tentando cooptar a base do Rodrigo Maia
para os do Centrão, para ele. Ele está oferecendo cargos no governo. Então, o Centrão, ele está mudando. Eu acho que isso tem uma força muito grande já dos militares, porque o Braga Neto, que está a partir da Casa Civil, quando eles tiraram o Onyx, quando eles deixaram até o Guedes de lado, quando anunciaram, né, o plano do Pró-Brasil, vamos dizer assim, do desenvolvimento da economia brasileira, quando eles anunciaram essas medidas, eles estão deixando esses fora. Então, na verdade, eles estão na velha tradicional política de cooptação do Congresso, porque o Congresso, em 2 momentos, ele vai ter que se manifestar. Nós vamos ter que nos manifestar, a Câmara dos Deputados, se vier a denúncia por parte do Aras. Tá? Eu não sei se ela vai vir. Ele está, nesse momento, tem autorização do STF, o Celso de Mello já autorizou para ele fazer um inquérito. Não sei se ele vai denunciar ou arquivar. Se ele denunciar, nós, deputados, é que por 2/3 vamos ter que dizer sim para que haja o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal, por crime comum. O que aconteceu com o Temer? Vocês lembram? Em 2 momentos no Temer, a Câmara não autorizou o Supremo a tocar o processo. Então, esse é um processo. A Câmara vai ter que se posicionar. Então, essa é a disputa que ele está mirando hoje em ganhar o Centrão para o lado dele. E a outra parte é sobre os pedidos de impeachment, então, que é por crime político-administrativo, que nós queremos, sim, que sejam tocados. E aí que eu acho que a gente tem que fazer essa grande peça. Outro dia eu até falei que a gente deveria ter uma peça tão boa entre o conjunto dos partidos, entre as entidades, e hoje mesmo, eu, conversando com a Frente Brasil Popular, tendo informações da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, as tentativas com a OAB, com a CNBB, com outras igrejas, enfim, a ideia é ter muitas entidades junto nesse processo e que a gente possa ter uma peça semelhante àquele livro que os juristas fizeram quando era um julgamento, digamos assim, pré-anunciado, que era aquele livro que foi feito pelos juristas no tempo do Lula, né? Que era um julgamento já pré-definido, vamos dizer assim, que era o livro que eles fizeram. O que nós fazíamos com aquele livro? Nós íamos com a turma do direito na universidade, nós íamos fazer aulas públicas nas praças, nós íamos nos movimentos sociais, nós íamos nos sindicatos, nós íamos nas assembleias legislativas, fazer um movimento em torno de um conteúdo que mostre exatamente, nesse caso, os crimes que ele está cometendo contra a nação brasileira. Eu acho que esse é o sentido desta mobilização que nós precisamos fazer com essa peça a ser construída agora para a gente levar adiante o impeachment na Câmara dos Deputados. Falava agora há pouco das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Para o espectador que não, porventura, não conhecer, são frentes políticas que reúnem movimentos como o MST, MTST, a CUT, a CONTAG, diversos movimentos sociais, alguns tradicionais, outros mais recentes, todos eles que sempre fizeram as grandes mobilizações que produziram mudanças significativas. Hoje o presidente da CUT divulgou um vídeo em que ele pede que é preciso dar um basta nessa situação, que o Brasil não consegue mais viver com Bolsonaro, e diz assim, olha, a CUT estará à disposição e vai cumprir o seu papel. Eu quero aproveitar e perguntar para o Toninho, que acompanha o Congresso há bastante tempo, além das forças populares, você tem outras forças que são muito decisivas também. Uma delas, os empresários. Parte deles, do empresariado paulista, esteve reunida hoje com o presidente numa live, pedindo favores e pedindo, por exemplo, que as pessoas voltem ao trabalho, mesmo que não haja um plano de contingência e mesmo que a pandemia não esteja sob controle. Outra força é a dos militares. Eles estão ocupando vários cargos importantes e estratégicos no governo. Queria perguntar para o Toninho o seguinte, Toninho, é possível detectar as articulações dos empresários e dos militares hoje, junto às bancadas, junto ao Congresso, nos bastidores? É possível ver isso? Como é que está essa situação do lobby empresarial e da pressão militar sobre os congressistas? Bom, antes de falar objetivamente dessa pergunta, queria fazer uma consideração a título de curiosidade, que é o seguinte:
os dois elementos, os dois episódios que mais expõem as fragilidades do Bolsonaro e os motivos pelos quais ele deveria ser substituído, retirado da presidência da República, que são a pandemia e as denúncias feitas pelo Moro, esses dois elementos são contraditoriamente os elementos que, em certa medida, blinda o presidente do processo de impeachment, porque ninguém quer dar essa vitória ao Moro. E, no momento de pandemia, as instituições ficam muito constrangidas em iniciar um processo de afastamento do presidente num momento tão drástico, quando a prioridade deveria ser o combate mesmo ao Covid, etc., que está dizimando diversas vidas, né? Então, é por isso que é fundamental a gente centrar naquilo que o deputado mencionou. Aproveitar, explorar essas contradições, intensificar a mobilização e arrancar o máximo que for possível de informação a partir das fake news. Porque se a gente combinar mobilização com os crimes cometidos em nível de fake news, isso vai se somando à disfuncionalidade do governo no enfrentamento à pandemia e as denúncias que deslegitimam, né, o governo do ponto de vista de alguém que combatia a corrupção, já que esse tipo de prática também é caracterizado como corrupção, essa que o próprio Moro denunciou. A junção dessas quatro ações levaria certamente à queda de popularidade e, em consequência, à criação das condições para a viabilização de um processo de afastamento, seja pressionando por renúncia, seja por cassação da chapa no TSE, seja por iniciativa do Procurador-Geral da República por crime comum, ou mesmo no Congresso processo de impeachment. Bom, em relação às forças que dão sustentação ao governo, os militares estão mais próximos do Mourão do que do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem os cooptado de um modo tal, dando espaço no governo e atendendo às suas demandas, não apenas dos militares enquanto Forças Armadas, mas também da segurança pública em alguns lugares. Quer dizer, quando baixa uma MP liberando a segurança pública de responsabilidade por ações que vem a tomar, ou quando suspende a sanção de um projeto de ajuda aos estados, adia essa sanção, para permitir que se vote um aumento, os servidores da segurança do Distrito Federal, policiais civis e militares, está dizendo o seguinte: olha, vocês me devem essa, na hora que eu precisar de vocês, supostamente espero que vocês me ajudem, etc. Está cativando aí o setor de segurança para lhe dar sustentação. Mas em relação especificamente às Forças Armadas, elas seriam mais leais, se sentiriam mais confortáveis apoiando o vice do que o presidente. Mas como o presidente é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, eles se sentem constrangidos em fazer qualquer movimento nessa direção. Em relação ao setor empresarial, o setor empresarial está agindo oportunisticamente. Já viu que o governo não reúne nenhuma das condições que o cargo lhe reserva. Mas como ele tem encaminhado ao Congresso uma série de propostas de reformas que atendem ao setor empresarial, com desregulamentação de relações de trabalho, desregulamentação da economia, retirada de fiscalização na área ambiental, trabalhista, numa série de outros aspectos, né? Isso interessa ao setor empresarial e é uma janela que eles vai ser muito curta para eles, é por isso que eles querem aproveitá-la. Mas vai chegar o momento de que vai ficar evidente que esse governo, sendo disfuncional, ele sequer entrega aquilo que prometeu ao setor empresarial. E uma vez entregando ou não, o setor empresarial vai logo, rapidamente, abandoná-lo, porque ele não terá efetividade para dar encaminhamento a essas circunstâncias. E é preciso dizer o seguinte: o período pós-pandemia vai ser um período muito duro, porque nós vamos ter uma mudança comportamental da população que vai ter reflexo na economia muito forte. Todo mundo foi surpreendido, sem reservas, né, por um isolamento social. Quando voltar desse isolamento, todo mundo vai reservar parte do salário, que era 100% destinado ao consumo, para ter uma reservazinha. Isso significa menos consumo, menos economia girando, menos emprego. Portanto, mais gente dependendo do Estado. Em consequência, isso também vai reduzir a arrecadação do Estado. Então, vai ter uma situação em que tem muita gente dependendo do Estado e o Estado sem condições, sem recursos para atender essa população. Isso vai ser desgaste governamental. Outro
Outro fenômeno que deve decorrer desse período é o fato de que a revolução científica, tecnológica e inovação deu um salto de alguns anos nesses dias. Vários empresários descobriram que pode aumentar a sua produtividade pelo trabalho remoto, reduzindo o pessoal, automatizando, digitalizando, etc. Isso também vai significar no futuro desemprego. É por isso que é fundamental que os partidos de oposição, desde logo, assumam a bandeira de tornar permanente essa ajuda humanitária de R$600, né? Criar um programa de renda universal para todo mundo, porque muita gente vai ficar pelo caminho depois da pandemia, no momento que o governo apresentar a conta dessa ajuda humanitária, que, aliás, é importantíssimo que a gente diga o seguinte: tem uma estratégia ideológica de isolamento, de tornar irrelevante, desimportante e esconder o papel da esquerda e dos movimentos sociais no enfrentamento à pandemia. Foram as esquerdas e os movimentos sociais que garantiram que esse valor chegasse a R$600. A proposta do governo era R$200. Aliás, eu sou colaborador aí da revista Teoria e Debate, da Fundação Perseu Abramo, e esse foi o tema da minha reflexão desse mês. Todo mês eu escrevo um texto, exatamente chamando a atenção para isso. Por isso, a importância do que disse a Cristiane de utilizar os nossos veículos próprios. E a grande imprensa também, no sentido de turbinar o máximo que puder essas informações de que esse governo não tem compromisso com os vulneráveis, com os mais necessitados. O compromisso dele é com aqueles cuja renda não tem natureza alimentar, aqueles que têm capacidade de poupança e, portanto, são detentores de título da dívida pública. Então, tem que mostrar para a população o seguinte: a renda ou vai para salário ou vai para lucros, dividendos, aluguéis, e, portanto, vai para o poder econômico, para quem não precisa daquele recurso para se alimentar. Então, tem que fazer um debate muito focado em termos de conteúdo, fugir dessa armadilha dos julgamentos morais que o governo, desde a campanha, trouxe isso. Então, acho que se a gente trouxer uma agenda consistente, mostrando o papel que teve, forçando a barra para demonstrar isso, dos movimentos sociais da esquerda, a gente se credencia melhor para enfrentar esse momento de pós-pandemia e também teremos muita chance de convencer setores expressivos da sociedade em favor desse movimento de afastamento, de algum modo, de um presidente que já se demonstrou ineficaz para atender aos interesses da população e está se demonstrando também ineficaz para outros interesses, como o do próprio setor empresarial. Cristiane, o Toninho falava aí desse trabalho à distância, os empresários vão percebendo que isso é uma nova forma de manter as atividades, gastando menos, fazendo as pessoas trabalharem até mais, muitas vezes. Isso também tem impacto na atividade jornalística, evidentemente. Você cobre o Congresso, você fazia isso em loco, hoje as sessões são remotas, tem alterado muito o modo de trabalho de quem cobre o Congresso, e mais que isso, aquela conhecida facilidade de acesso que grandes veículos mais alinhados com o pensamento empresarial têm para as informações de bastidores, de projetos, essa facilidade continua em comparação com veículos como o Brasil de Fato? Fala um pouco para a gente como é que está o trabalho hoje, o desafio de trazer informações sobre, por exemplo, o projeto de R$600 de auxílio emergencial, que é vendido pela imprensa dominante como um trabalho do governo, e na verdade é um trabalho dos movimentos sociais e partidos de oposição. Como é que está o trabalho de levar essa informação alternativa ao grande público e o trabalho propriamente dito de cobrir o Congresso? Bom, muito difícil esse trabalho, mas antes disso eu vou responder a questão do home office que você colocou, que é o seguinte:
de fato, se criou uma nova dinâmica de trabalho, isso é inevitável, para todos os jornais, para todos os veículos que produzem informação jornalística no Brasil. No caso do Brasil de Fato, em particular, nós estamos todos em home office, a organização teve esse entendimento de que a gente tinha esse direito e deveria adaptar o nosso trabalho nesse sentido. No caso da mídia empresarial, nós temos, inclusive eu sou do Sindicato dos Jornalistas daqui do Distrito Federal, então posso até falar um pouco sobre isso. No caso dos grandes jornais aqui em Brasília, nós temos uma maioria que tem compreendido a necessidade dos colegas trabalharem em casa, mas, evidentemente, nosso trabalho é essencial para a cobertura da pandemia, tem uma relação muito direta com toda a crise, com essa avalanche que desce aí o alto da montanha em cima da gente, então não dá para você tirar todos os repórteres de todos os espaços. Há alguns colegas nos grandes jornais que têm ido ao Congresso, têm ido ao cercadinho lá do presidente Jair Bolsonaro acompanhar a agenda dele, isso faz parte do processo, mas há uma maioria que fica em casa, pelo menos de modo geral, não posso detalhar isso, não vai ter tempo aqui, mas de modo geral o que a gente tem no mercado hoje daqui é uma realidade em que a maioria dos veículos compreendeu essa necessidade e os colegas tiveram que adaptar um pouco o seu trabalho. E aí você entra numa questão que muito me interessa, que é a dificuldade de acesso à informação que todos nós temos tido. No caso da gente que faz mídia alternativa, nossa dificuldade sempre foi maior, sempre foi mais grave. Eu costumo dizer, inclusive, que assim como os plenários da Câmara e do Senado têm a sua bancada ruralista, os comitês de imprensa da Câmara e do Senado também têm os seus donos e eles estão intimamente relacionados ao poderio, né, institucional e econômico desses grandes jornais que historicamente estão aí dominando as narrativas do país. Então, a gente tem tido uma dificuldade muito grande nessa questão do acesso. Eu até acho importante pontuar, inclusive, que o Brasil avançou muito na história recente naquilo que diz respeito ao acesso à informação. O país é signatário de uma série de protocolos internacionais que garantem que as instituições prestem esclarecimentos, prestem informações, dados que sejam de relevante interesse público. O próprio Congresso Nacional, a Câmara e o Senado passaram a atender, da história recente para cá, a esses mecanismos, avançaram muito, inclusive, as duas casas legislativas nesse sentido. Obviamente, a gente, como jornalista, a gente seguiu tendo uma série de questões, porque é difícil você acompanhar, cobrir política, porque política é bastidor, né? Assim, o mais interessante está sempre nos subterrâneos, ele não está no site institucional. Então, é um desafio já que faz parte já inerente ao nosso trabalho. Mas acho que a gente tem vivido um contexto agora de agravamento da dificuldade, e eu acho que é importante falar sobre isso. O deputado talvez até concorde comigo, porque eu acho que isso também está sintonizado com as dificuldades de alguns parlamentares, que é o seguinte: nós sabemos que o Congresso Nacional inaugurou aí um sistema de votação remota, já deve ter o quê? Mais ou menos 2 meses que ele vem fazendo isso. Não vou discutir aqui a necessidade de se voltar ou não a fazer sessão presencial, jamais faria essa proposta, que acho que seria até irresponsável para mim, como jornalista, inclusive, mas, porque qualquer espirro nosso pode virar gripe, mas eu acho que a gente precisa, sim, falar, destacar que esse novo modelo operacional de votação criou dificuldades adicionais muito sérias para a transparência pública no Brasil. E aí eu vou tentar dar um resumo aqui, que é o seguinte: os deputados, nós sabemos, eles têm feito as votações de casa, geralmente as lideranças políticas que estão articulando cada pauta vêm a Brasília, eles têm feito, me parece, pelo que eu estou sabendo, um revezamento semanal, tem aqueles que ficam, os que não são grupo de risco, têm vindo mais acompanhar presencialmente, fazem esse corpo a corpo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, a maioria fica nas suas bases, se preservando, muitos são grupo de risco, inclusive, e esse novo sistema, ele também trouxe uma conveniência para atores políticos que tradicionalmente gostam de concentrar ou mesmo de ofuscar informações de relevante interesse público. Pelo seguinte, a gente já tem há algum tempo no Brasil, isso não é de agora, não veio com a pandemia, uma dificuldade real de nós jornalistas que cobrimos o Parlamento Federal, de acessarmos informações que são elementares para acompanhar o jogo político. Uma delas, e eu sou testemunha disso, porque eu presenciei muito isso de 2016 para cá, para vocês terem uma ideia, eu assumi o emprego no dia em que a Dilma foi afastada. Então, eu peguei toda essa avalanche do Congresso desde esse dia para cá. E eu tenho presenciado muito isso. Você vai cobrir uma votação, no governo Temer isso aconteceu muitas vezes, mas agora se intensificou, e você não sabe, você, imprensa, às vezes nem mesmo os próprios parlamentares, Bongás sabe disso melhor que eu, você não tem acesso ao texto final do relatório que vai ser votado. Então, essa semana a gente viveu aqui uma dificuldade muito grande, e eu sei que os meus colegas se somam a mim nessa questão, porque eu converso com eles cotidianamente, porque tentaram votar a MP 910, que trata da chamada regularização fundiária, e, na verdade, é apelidada de MP da grilagem pela oposição,
E a gente não sabia 2 horas antes de se começar, de se praticamente votar, não votaram, porque isso é uma questão de articulação política, mas 2 horas antes de eles talvez começarem a votação, tinha um relatório em questão que estava sendo debatido e ninguém sabia, nós repórteres não sabíamos qual era o texto que ia ser votado. Então, até para você alinhavar uma matéria, para você construir um texto que leve informações básicas para o cidadão, você tem mais dificuldade agora, porque o sistema de votação remota tirou uma série de ferramentas também que nós temos no nosso cotidiano de trabalho para acessar as informações. Como eu falei, política é bastidor, nós temos uma dificuldade de acessar também informações pelos próprios sites, porque, por exemplo, essa questão de um relatório que vai ser votado, esse texto ele tinha que obrigatoriamente estar disponível no site da casa antes da votação, e isso não acontece. Motivo pelo qual todos nós ficamos perdidos nos bastidores. Isso é democrático. O que eu estou dizendo aqui para você acontece com todo mundo, do Brasil de Fato à TV Globo. Então, a gente tem precisado de um jogo de cintura um pouco maior, mas às vezes nem o jogo de cintura nos salva. Nessa semana eu passei por essa situação em que eu não sabia qual era o texto que ia ser votado. Liguei para os atores da sociedade civil organizada que acompanham de perto o debate da MP 910, eles também não sabiam, então eu acho que é muito grave, quando os grupos de interesse que orbitam em torno dos diferentes mandatos também não conseguem acessar a informação, a gente tem claramente um problema sério de transparência pública. O Brasil vinha num movimento crescente de adesão a normativas internacionais que sofisticam os instrumentos de transparência pública, eles são fundamentais para nós jornalistas, todos sabemos disso, mas eles são fundamentais não é por uma questão classista ou corporativa, eles são fundamentais porque, como todos nós sabemos, nós fazemos uma ponte que é fundamental para a democracia, que é essa leva da informação para o público. Então, temos tido uma dificuldade muito grande, acho que, na minha avaliação, não posso, né, pegar o microfone e sair dizendo voltem a fazer sessão presencial, até porque a transparência não depende só disso, ela depende de uma vontade política, né, uma vontade política que venha desses atores que têm mais poder de controlar o jogo político, no sentido de facilitar os mecanismos de acesso à informação e de transparência pública. E tem um aspecto em relação ao qual eu acho que há uma questão de classe claramente colocada, que você já até mencionou, que é sobre se há diferença entre o nosso trabalho da mídia alternativa e o trabalho da grande mídia nesse quesito em particular. Existe alguma diferença? Todos sofremos de uma forma multilateral com essa dificuldade de acesso à informação, que piorou muito na gestão Bolsonaro, mas a gente tem claramente agora uma dificuldade maior para quem faz mídia alternativa como a gente, porque nós temos um bloqueio muito maior de informação para a gente desde sempre, e agora essa informação está mais difícil, está mais dificultosa, até mesmo para os grandes jornais. Então, veja como a questão de classe se revela até mesmo nesses detalhes do cotidiano de trabalho. Bom, temos aí mais um efeito colateral dessa pandemia, né, os mecanismos de transparência ficando cada vez mais opacos na cobertura do Congresso. Olha, estamos caminhando para o final. Eu gostaria de pedir que cada um fizesse as suas considerações finais. É uma pena, o tempo passou muito rápido. E eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Há estudiosos, inclusive de esquerda, que dizem que um processo de impeachment, nesse momento, poderia ser muito favorável ao Bolsonaro, porque 2 fatores. Primeiro, ele tomaria para si o papel de vítima, que lhe cabe muito bem. Ele vai continuar apontando inimigos imaginários e vai chamar uma militância radicalizada que é disposta, inclusive, a ir para a rua, mesmo com a pandemia. Do outro lado de cá, há uma dificuldade de você fazer mobilização de rua. Isso tem uma saída para isso? Devemos insistir no impeachment? Como equacionar isso? Eu começo pelo deputado Bongás. Não, precisamos insistir, sim, porque ele está destruindo o Brasil. E aí, Cristiane, a dificuldade da votação é pautarmos, nesse período da pandemia, temas que não são de votar nesse período. O tema da grilagem, por exemplo, da terra, não era pauta agora da pandemia. Quer dizer, esse é o problema. E aí nós estamos à distância realmente com dificuldade. De fato, digamos, trabalhando em mais horários, mas com menos acesso, menos presença. Isso é importante que a gente registre. Não poderia. Nossa briga da semana passada foi exatamente essa. Não votar pautas que não digam
com a vida do povo, que nesse momento esse governo precisa ser interditado, porque, olha só, as reformas que eles fizeram, o povo vai ficar sem aposentadoria, vai ficar sem emprego, quem tem emprego vai ter um emprego verde e amarelo, que é um emprego precarizado. Eles estão aproveitando este período para destruir. Nós entramos com uma ação por causa da Gaspetro agora, que eles estão querendo privatizar as empresas da Petrobras. O Brasil já fez aviões, já fez navios, já fez plataformas. Agora nem máscara conseguiu fazer para socorrer a pandemia. E esse é o Brasil que eles estão nos colocando, destruindo a nossa estrutura, digamos, industrial brasileira, privatizando. Então, acho que o tema da economia, o tema dos direitos dos trabalhadores, o tema da destruição, nós não estamos nesse período, olha a gravidade, nós não estamos conseguindo acabar com a emenda constitucional 95, que congela a saúde, a educação também, mas 22 bilhões dos 4 anos já foram tirados da saúde. Agora seria um tempo de acabar com esse congelamento. Nós não conseguimos. Por quê? Porque tem uma bancada identificada com ajuste fiscal. Esta bancada, ela deu o golpe na democracia. Esta bancada, de lá para cá, tirou a presidenta Dilma e se elegeu com a ideia da renovação da política pelos valores da direita e da extrema-direita. Então, nós poderíamos dizer que esse Congresso é mais à direita do que o Congresso anterior, que já feriu a democracia, porque aqui tem uma desfaçatez. O que acontece? Na época, o Centrão fingiu que tinha crime contra Dilma. A mesma desfaçatez eles terão agora para fingir que não tem crime contra o Bolsonaro. Esse é o absurdo que nós estamos vivendo. Então, o Centrão, ele vai valorizar o passe. No momento em que eles souberem que o Bolsonaro vai precisar dos votos do Centrão, vai faltar estruturas do Brasil para cargos, para distribuir pelo Brasil afora. Por quê? Porque a voracidade, a ganância por espaço de poder, ela é muito grande. Infelizmente, na política, sim. Então, qual é o desafio para nós? O desafio para nós é, sim, fazer o embate interno, trabalhar a ideia das frentes, por isso que o tema dos partidos é tão importante, que já foi refletido aqui. O PT tem que estar junto nisso, com os demais partidos da oposição da minoria, mas vincular com os movimentos e as entidades sociais. E aí, Toninho, eu tenho pleno acordo que projetos, que nem você falou da renda permanente. Nós temos agora os R$600, nós queríamos do PT 1.045, o salário mínimo para cada um de renda baixa. Ele queria 200. Nós elevamos triplicando o valor para 600, mas é para 3 meses. E ainda está com dificuldade para chegar para o povo. O que nós queremos? Eu assinei ontem, junto com o nosso líder Enio Verri, já tinha assinado com a Gleisi, nossa presidenta, para ser para 12 anos, 12 meses. E agora, ontem, nós fizemos para ser permanente, uma renda mínima permanente. A economia vai estar destruída, quebrada, mas não só por causa da pandemia. Eu queria insistir nisso, o desemprego. Essas as reformas já vinham antes, e o Paulo Guedes quer ainda em torno desse tema fazer o ajuste fiscal. Então, eu queria agradecer muito, Isaías, Cristiane e também Toninho, em poder participar com vocês, parabenizar, dizer que nós temos que criar espaços alternativos, tá? Nós temos que estimular nossas redes, nossos movimentos, fazer muita comunicação, porque do outro lado, essa extrema-direita, com seus valores genocidas, do AI-5, da tortura, da afronta às nossas instituições e às organizações da sociedade civil, elas precisam ser contestadas. E por isso que nós temos que dizer fora, impeachment e ter nova eleição. Eu quero trabalhar com força esse tema. Porque o povo diz assim, essa minha última frase, eles dizem assim, depois da pandemia o mundo vai mudar. Eu não sei se o mundo vai mudar. Eu acho que vai ter mais sentimentos de solidariedade, enfim, as pessoas, mas o capitalista vai continuar capitalista, ele vai querer explorar. Essa é a questão, eles não têm o capital, ele não tem alma, o capital quer lucro, essa é a voracidade. E por isso eles, neste momento, talvez não queiram tirar o Bolsonaro, porque eles não têm uma alternativa pela direita. Mas no momento que eles tiverem uma alternativa segura pela direita,
porque eles vivem dizendo, desde o Bonhausen e agora os da milícia digital, eles querem exterminar a esquerda. Essa é a palavra certa, é exterminar a esquerda, né? Quem pensa de uma forma social. Então, acho que esse é o tema principal e a gente tem que levar adiante esse debate, pressão da sociedade sobre as instituições, sobre o Congresso, para que ande os processos do Fora Bolsonaro, do impeachment e do processo das eleições, num caso de afastamento do presidente. Obrigado, deputado. Lembrando que essa transmissão está sendo feita também pelo Facebook do PT na Câmara e do Brasil de Fato. Agradecer aí a transmissão cruzada. Toninho, suas considerações finais, por favor. Pois é, eu queria chamar a atenção para o fato de que, já nessa pandemia, já estamos tendo grandes perdas de renda, de direitos, fechamento de empresas, perda de emprego, mas, a despeito de tudo isso, ainda se tem um orçamento ilimitado para o governo gastar, né? Um orçamento de guerra, que ele pode gastar o que for necessário para salvar vidas, né, com essa ajuda humanitária, para salvar empregos, ajudando com ajuda emergencial aqueles que tiverem um contrato suspenso ou a redução de jornada, porque a proposta original, a MP 927, não previa isso, e a 936, graças à pressão, propõe, mas é absolutamente suficiente. Vamos buscar resolver isso com o relator Orlando Silva dessa matéria lá na Câmara dos Deputados, e para ajuda aos estados e municípios, aos entes subnacionais. Então, essas três ajudas que salvam vidas, salvam empregos e que salvam governos, e também empresas com subsídios, com a suspensão de tributos, juros mais baixos, etc., tiveram a participação indispensável, fundamental, dos partidos de oposição e dos movimentos sociais. Então, nós temos que dar destaque a isso, que a esquerda tem um papel relevantíssimo nos movimentos sociais para, nesse momento de dificuldade, resolver isso. Mas vem aí um segundo momento, que é o pós-pandemia, que é o mais difícil. É por isso que eu estou insistindo na ideia da renda básica universal. Bom, em relação especificamente a se o ambiente favorece mais ou favorece menos ao Bolsonaro, eu acho que a reflexão deve ser o seguinte: esse é um processo que será, por natureza, demorado. Então, quanto antes houver articulação no sentido de fazer uma frente ampla de todas as forças democratas, todas as forças que defendam o interesse coletivo, a solidariedade, a justiça, o interesse nacional, todas essas forças se reunirem em torno desse processo de impeachment para, então, criar as condições. O Bolsonaro trouxe para a sua base o Centrão, e o Centrão veio porque tem um interesse recíproco. Tem um governo precisando de apoio e eles querendo botar a mão nessa grana do orçamento de guerra, que é muito dinheiro no momento pré-eleitoral. Terminou essa conveniência recíproca, se o Bolsonaro se recuperar, ele dá um pé na bunda no Centrão. A mesma coisa ao Centrão se o Bolsonaro entrar em desgraça, perder popularidade, etc. Então, é o momento de articular as forças, né, e buscar um processo de convencimento que esse governo, a continuidade desse governo pode significar um genocídio nesse país, né, porque não tem nenhuma proposta e só incentiva a discórdia, a disputa, os julgamentos morais, e, portanto, é um governo absolutamente disfuncional. É isso que a gente precisa dizer. Quer dizer, resgatar o papel da esquerda no sentido da formulação de políticas públicas, de projetos alternativos, né? Desenvolver uma narrativa capaz de convencer a opinião pública da necessidade de discutir conteúdos e não fazer meros julgamentos morais, e, se conseguirmos isso, rapidamente se cria as condições para enfrentar esse processo. Mas tem que startar já, tem que dar início logo. E, como deputado, queria agradecer a oportunidade, dizer da satisfação de participado dessa programação aqui da Fundação Pessoa Abrão. Um abraço, muito obrigado. Cristiane.
Bom, eu me somo a eles aí nas análises. Eu acho, inclusive, que no momento em que a crise humanitária se encontrar mais fortemente com a crise econômica, a gente vai ter um cenário muito pior do que o que a gente talvez esteja prevendo, conseguindo prever hoje. E eu queria só encerrar falando a respeito dessa questão que você colocou, sobre se o Bolsonaro ainda tem apoiadores dispostos a irem às ruas para defender o governo e tal. Eu acho que continuo achando que o jornalismo profissional pode dar uma boa contribuição no sentido de desidratar ainda mais o presidente, porque, de fato, a popularidade dele está caindo. Nós temos nos bastidores, nos veículos, uma realidade em que, depois que se acentuou ainda mais a crise entre o Bolsonaro e o Moro, está todo mundo enlouquecido nos bastidores, atrás de um furo, atrás de apurações mais sofisticadas, que possam trazer elementos mais fortes para esse jogo. Isso, querendo ou não, vai respingar na imagem do governo, vai afetar essa população que talvez ainda pretenda ir às ruas para defender. Então, eu acho que a pressão dos jornais tende a ajudar, pelo menos a médio prazo. Acho que o jornalismo profissional tende a dar uma boa contribuição para o país nesse momento. E eu insisto nisso porque eu acho que de todas as batalhas, a batalha discursiva, a disputa narrativa, continua sendo, na minha avaliação, a mais importante de todas, porque, afinal de contas, é ela que chega nas pessoas, é ela que chega na população, né? Os arranjos de bastidor do governo, da política de modo geral, não chegam no padeiro da esquina, não chegam na costureira. Quem chega na população, de fato, é a informação de qualidade produzida pelo jornalismo profissional. Então, acho que, nesse sentido, a gente pode ter aí algumas surpresas em breve, que talvez reduzam essa base ainda disposta a ir à rua para defender o governo. No mais, é agradecer aqui pelo convite. Muito obrigada ao deputado e ao Toninho aqui pela parceria nessa conversa, e muito obrigada a vocês, a Isa, e ao pessoal da Fundação Perseu Abramo. Para a gente é um prazer estar aqui. Agradecemos muito. Eu agradeço em nome da Fundação Perseu Abramo, da TVPT, da equipe toda que está envolvida nesse trabalho. Agradeço muito a presença de vocês. O resultado me parece, assim, animador. Eu acho que vocês estão esperançosos, estão confiando aí numa mudança cada vez mais necessária, na minha opinião. Muito obrigado. Estaremos novamente amanhã no ar. Você que nos assiste, muito obrigado também. Entre lá no canal da TVPT, aperta o sininho, passe a seguir, receba nossas informações e compartilhe. Muito boa noite. Queremos contar com vocês três sempre que possível. Vocês são muito bons e a gente agradece. Tchau, uma boa noite. Boa noite. Obrigada, Isaías. Alô, um abraço. Tchau.